Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Nós estamos aqui com mais um vídeo e este é o vídeo especial que eu estou fazendo em resposta a uma seguidora que mandou uma pergunta aqui nos comentários e eu prometi que responderia em vídeo. Eu não tenho comentário aberto aqui exatamente nesse momento, de modo que eu não lembro exatamente as palavras que você usou para fazer a pergunta, mas eu lembro a ideia mais ou menos. Ela queria saber algumas considerações gerais sobre o vegetarianismo e ela disse que ela adotou esse tipo de dieta já há algum tempo por questões morais. Imagino que isso queira dizer que ela se incomoda com a ideia de que alguns animais morram, né, sirvam como alimento. E além de algumas considerações, ela disse que parou de sofrer de dor de cabeça e dores nas articulações desde que ela adotou esse tipo de dieta. Queria saber se tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra, né, se pode estar relacionado. Então é isso que nós vamos comentar logo após a nossa pseudo-vinheta. Roda aí. Voltamos já. Bem, então o que nós podemos dizer aqui sobre primeiro esse aspecto moral de comer carne ou não e tal, é que por mais cruel que isso seja, isso realmente é uma coisa absolutamente comum e recorrente na natureza, né? Então, claro, me incomoda também a ideia de saber que os animaizinhos morrem. Por exemplo, se eu visse um coelhinho bonitinho morrendo na minha frente e o cara falasse, come aí, malandro, eu realmente não ficaria muito feliz. Então é compreensível que algumas pessoas tenham essa preocupação. Mas eu não abro mão de comer carne, inclusive é o tipo de alimento que eu mais gosto, seja peixe, seja carne vermelha, enfim, é uma maravilha, eu me delicio com isso. Mas enfim, e outra coisa que nós podemos dizer, falando sobre o vegetarianismo em geral, é que o nosso corpo está muito bem adaptado a praticamente tudo isso que nós já comemos de fato, sejam vegetais ou seja carne ou os outros derivados de origem animal, né, como laticínios, etc. Nosso corpo está preparado para isso. Como eu já disse num vídeo há muito tempo atrás, nosso corpo é total flex, ele funciona a álcool ou gasolina. Ele funciona a carboidrato, a gordura ou a proteína. Ele tira energia de todos os macronutrientes e consegue se manter assim, né? Isso é uma evolução. Outra questão evolutiva, referente a esse aspecto aí da alimentação que envolve carne também, além de vegetais, é que existe uma hipótese muito séria, muito forte, de que evolutivamente o fato de nós consumirmos carne tenha nos pressionado evolutivamente a sermos mais inteligentes. O que isso quer dizer? Tenha pressionado cérebros maiores, né? Essa característica que nos diferencia de outros animais aí. E embora o que eu vou dizer agora seja uma brincadeira, mas a ideia é basicamente essa, por que isso ocorre? Porque a caça exige engenhosidade ou alguma agilidade, uma habilidade muito especial, como uma grande força, né? Uma grande velocidade, mas a engenhosidade faz parte disso, porque a caça é uma atividade de risco, as presas fogem, as presas então demandam que você tenha uma certa inteligência para conseguir lidar com esse fato aí de você precisar caçar alguma coisa, né? Então assim, do ponto de vista moral, eu não vejo exatamente um grande problema no consumo de carne, mas entendo que pessoalmente isso incomode tantas pessoas. Algumas preocupações que nós temos que ter com a dieta vegetariana e algumas vantagens também. Bom, a primeira desvantagem que nós podemos dizer aqui, mas que pode ser contornada, é algo que eu já disse em outros vídeos lá atrás, inclusive num vídeo da nossa série Dieta, que está presente nesse canal, tem uma playlist inclusive dedicada somente a isso, em que nós falamos de vários aspectos básicos de uma dieta. A série tem mais de 10 episódios, está quase completa, nós falamos de balanço energético, falamos de todos os macronutrientes, para que serve cada um deles, né? E ficou faltando só falar sobre métodos de dieta específico, tipo dieta do jejum intermitente, umas coisas assim, mas enfim, isso fica mais para frente, se é que nós vamos fazer, né? Porque as coisas demoram aqui. Mas eu recomendo que vocês que estão interessados no assunto vejam, sobretudo, o vídeo sobre proteínas, né? Como nós sabemos, uma proteína é uma combinação de diversos aminoácidos diferentes e as proteínas que nós ingerimos de origem animal possuem todos os aminoácidos possíveis e, portanto, permite que o nosso corpo também se utilize de forma completa de todas essas proteínas e para todas as funções possíveis, incluindo a construção de massa magra que tanto interessa a várias pessoas, né? Principalmente para quem treina e se preocupa mais com isso. Então, nos alimentos de origem animal, nós temos essas proteínas completas. Nos alimentos de origem vegetal, às vezes não. Às vezes, na verdade, não. Nós geralmente não temos, na verdade. E para ter todos os aminoácidos possíveis, nós precisamos combinar diferentes alimentos para fazer esse complemento. Ou seja, um alimento tem alguns deles, o outro tem alguns outros. Quando você junta os dois, eles têm tudo completo. Uma combinação que funciona para isso, muito geralmente, e é bem conhecida, é aquela dos grãos mais legumes. Geralmente, quando você mistura um legume mais um tipo de grão, então, por exemplo, um grão, aí, um milho e depois uma lentilha, uma ervilha, uma lentilha, sei lá, algum tipo de legume, você costuma ter já essa combinação e a coisa costuma dar certo, né? Para quem não conseguir fazer isso, não tiver muita ideia, claro, sempre você vai ter um profissional aí te ajudando, o seu nutricionista pessoal. Mas para quem não conseguir fazer isso, nós temos a segunda opção, que é a suplementação mesmo, né? Mesmo que seja
proteína oriunda da soja, ou enfim, alguma alternativa aí, a suplementação também vai te fornecer as proteínas completas que você precisa, caso você não consiga só com a sua dieta. Nessa questão da suplementação, existe uma segunda importância, que é a parte da quantidade de quilocalorias que nós ingerimos por dia. Os alimentos de origem vegetal têm muito carboidrato, muito geralmente, né? Com exceção aí de uns cogumelos que as pessoas costumam comer, mas geralmente tem muito carboidrato junto dessa proteína e pouca quantidade de proteína. Então, se você se preocupa com a quantidade de proteínas, vamos supor que você é uma pessoa que treina e precisa de metas proteicas diárias, você vai ter uma certa dificuldade de alcançar essa quantidade de proteínas sem ultrapassar o seu limite de energia ingerida por dia, né? A quantidade de quilocalorias que você ingere. Porque tendo muito carboidrato junto da proteína, quer dizer que sempre que você consome a proteína vai vir muito mais energia junto. E às vezes estoura o seu limite, então aí nesse caso entra a suplementação também, que é para você ter a proteína isolada desses outros nutrientes e, portanto, a proteína com menor agregado energético junto. Então pode ser útil também nesse sentido a suplementação. Outra questão é de alguns micronutrientes, né, algumas vitaminas que uma dieta só carnívora não forneceria, ou uma dieta só vegetariana também poderia não fornecer e que o nosso corpo precisa. Então, como eu fiz um vídeo recentemente aí, falando de vitamina D, é uma das vitaminas que nós encontramos mais em alimentos de origem animal e não vegetal, portanto talvez seja necessário para algumas vitaminas, como a D, um tipo de vitamina K também, que seja suplementado, mas isso, claro, também, de novo, acompanhando aí o seu profissional, ele vai saber o que você precisa ou não. Mas geralmente a dieta vegetariana carece de alguns micronutrientes. Depende do que você come, né? Porque a dieta vegetariana é uma coisa muito ampla, você pode montar ela de diversas formas, quanto mais completa ela for, melhor. Uma vantagem, por outro lado, da dieta vegetariana é a questão do consumo de fibras, que muitas vezes é deficitário na maioria das pessoas, mas uma pessoa que tem uma dieta vegetariana dificilmente vai ser deficitária, porque praticamente todos os alimentos têm as fibras aí que você precisa, até em quantidade mais abundante do que você precisa. Então, o seu intestino tende a funcionar muito bem quando você começa a ter esse tipo de dieta, porque as fibras elas não vão ser completamente digeridas e vão precisar ser eliminadas rapidamente, portanto isso faz com que o seu intestino funcione. Eventualmente a pessoa precisa ter alguma preocupação com relação a gorduras também, né? Fazer um bom equilíbrio de gorduras saturadas e insaturadas, para manter a qualidade aí, inclusive do coração, né? De toda a circulação. Isso nós falamos também num vídeo aí da série Dieta, se eu não me engano, acho que é no próprio vídeo da série Dieta sobre gorduras, também mais detalhes você encontrar lá. E falando ainda nesses termos de vantagens eventuais, né? Embora a dieta com carnes também tenha suas vantagens particulares, mas aproveitando essa pergunta que a pessoa fez, falando que ela parou de ter dor de cabeça e dor nas articulações, eu vou dizer o seguinte, dor de cabeça eu não posso dizer nada, que eu realmente não me lembro de ter visto nenhum estudo relacionado, nem nada. Mas dores nas articulações faz sim sentido que elas tenham parado por conta da sua alimentação vegetariana. Claro que não é uma relação necessária, o seu caso, como todos, é uma coisa muito particular, que precisaria ser vista especificamente para eu poder afirmar isso taxativamente, né? Mas existe sim essa possibilidade, porque a alimentação vegetariana geralmente inclui nos seus alimentos uma série de antioxidantes, uma série de anti-inflamatórios que ajudam nesse tipo de dor, amenizam esse tipo de dor, né? Então é uma possibilidade viável. Outro fator que corrobora com isso é a questão da acidez do nosso organismo. Uma alimentação que envolve carnes, muita carne, ela torna o nosso organismo mais ácido, porque no processo de metabolização desse alimento, nós geramos muito ácido no nosso organismo, ácido úrico, e isso se acumula exatamente nas articulações e favorece a inflamação de tecidos. Então, assim, eu não posso dizer que tenha sido isso necessariamente, mas é bem possível que tenha sido isso sim. A alimentação vegetariana fez você amenizar suas dores eventuais aí nas articulações. É perfeitamente plausível, né? Quanto à questão da dor de cabeça, como eu antecipei para você, eu realmente não sei dizer, certo? Então essas são algumas considerações gerais, por enquanto é isso. Espero ter respondido aí na medida do possível. Voltamos em breve com mais vídeos, aquela coisa de sempre, vocês avaliem o vídeo aí, que vocês me ajudam quando vocês fazem isso. Tem a minha página no Facebook aqui embaixo também, onde vocês podem me acompanhar. Não tenho mais muito o que dizer, um beijo na alma de todos vocês e até a próxima.